Livros Universo em Desencanto, nono fascículo da réplica, página 33. A fase do progresso da matéria. O alfabeto era artificial. Esta fase, de curso primário, ligada ao campo elétrico e magnético, este campo astrológico e cosmológico. E a fase racional, o progresso é racional e o alfabeto desta fase é cultura racional. É ligado a outro campo de vida, que é o mundo racional da nossa verdadeira origem, uma fase superior à que terminou, que define o destino do mundo e da humanidade. E assim, as velhas tradições dos arranjos dos primitivos que nada sabiam é que deu motivo a todo esse desarranjo, por se basearem no que os primitivos deixaram, que não tinham consciência plena para deduzir o certo. Então, criaram e inventaram o certo, de modo que parecia ser. E desta forma, vieram lapidando, consertando, aumentando e dividindo e preparando, e que deu motivo a esse montão de desacertos que as novas gerações não são culpadas, porque quando nasceram, já encontraram o que os primitivos antigos deixaram. Um bolo de asneiras que foi tanto assim, que aí estão os resultados. Ninguém conhecia o certo, e todos queriam acertar, e sempre tudo por acertar, por não conhecer o certo. E por não conhecer o certo, começaram a multiplicar os desacertos, desta multiplicação, desequilíbrio total de tudo. Porque não havendo base, não há lógica. Não havendo lógica, não há nada. Basear no nada não está adiantando nada, e é o que se deu, não adiantando nada. Tudo o que fizeram, com a intenção do bem, tudo se multiplicou ao contrário. Chegando ao ponto de tudo falhar de uma maneira tal, que o desequilíbrio provou de uma tal forma, que passaram a não ter mais confiança em ninguém. E desta forma, a vida se tornou horrivelmente desnobrecida. Mas agora está aí em suas mãos o ponto básico e lógico, que é a fase racional, com a cultura representativa da fase, que é a cultura racional. Sendo essa ilustrativa cultura do mundo racional. E assim, a fase racional é uma fase consciente que se positiva tudo, porque tem base, que é a origem. Uma vez a base sendo a origem do mundo, a lógica é completa de definição real de toda a existência, de todos os feitos que compõem esse mundo. E assim, agora chegando ao ponto real e culminante do verdadeiro saber da humanidade. Não há mais razão nem motivo de alimentar um progresso artificial regressivo, que jogou toda a humanidade às tontas à procura de sua verdadeira origem sem encontrar. Então, agora é fazer por onde se ligar ao seu mundo de origem para receber a orientação consciente e positiva, para que se positive tudo de bom e de belo e de lindo na vida de todos. E assim está aí a real grandeza da humanidade, de um modo geral, ter a definição completa de sua formação nesta vida de matéria e ter a ligação feita com a sua origem, para que volte com brilhantismo racional ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. A vida da matéria é uma vida experimental, uma insignificante passagem nesse pedestal angustioso, porque procuraram, no entrar no pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, se reduzirem nessas condições de um tempo perdido de experiências. Experiências essas que se tornaram uma penitência de quebra-cabeças sem fim, que ficaram aí dessa maneira, quebrando a cabeça com as experiências para encontrar o princípio e o fim. E assim, até hoje aí estavam malhando em ferro frio, sem encontrar o princípio e o fim desse barco de veludo, que é a carcaça de matéria, a navegar sem rumo e sem destino, por não conhecer o princípio e o fim. E assim, nesta guerra de matéria, nesta guerra de lama, porque matéria é lama, e quem guerreia na lama, guerreia nas trevas. E quem guerreia nas trevas não sabe o que faz. E quem não sabe o que faz é porque não sabe o porquê assim vive,
E quem não sabe por que assim vive, não sabe o porquê de sua existência. E quem não sabe o porquê de sua existência, não pode saber o certo das demais coisas. Então, luta sem saber, luta nas trevas, luta contra si mesmo, porque não sabe o porquê está lutando. Pois se não sabe o porquê está vivendo, como queres saber o porquê está lutando? Se não sabe o porquê da vida, como é que vai saber o porquê está lutando pela vida? Se não sabes o porquê tu existe em cima desta terra, como vais saber se estás lutando certo? Se não sabes de onde vieste, nem para onde vais, não podes saberes de maneira alguma o que fizestes. Ninguém sabe o que faz, porque ninguém sabe de onde veio ou para onde vai. Quem não sabe o que faz, não sabe o que diz. Quem não sabe o que diz, não sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, desconhece por completo o porquê que assim é. Então, sempre foi a dúvida reinante e os pseudos beligerantes, vivendo desta maneira, sem saber por que vivem. Vive, mas não sabe por que vive. Tem vida, mas não sabe por que da vida, porque não sabe quem foi que lhe fez assim e por que foi que lhe fez assim. Então, quem vive sem saber por que vive, porque não sabe quem lhe fez assim. Tem vida, mas não sabe o porquê da vida, porque não sabe quem lhe deu essa vida. Não sabe de onde originou essa vida. Então não pode saber o porquê desta vida e vive como uma nau sem rumo, sem saber o rumo a tomar, e qualquer rumo que tomar é completamente errado, porque não conhece o certo, não conhece nem a si mesmo. Então tinham mesmo que se organizarem para tomar o rumo artificial, por não conhecer o seu verdadeiro natural. E assim vieram remando aos trancos e barrancos, sempre contra a maré, como até hoje contra a maré. E esta maré chegando a um ponto tal de calamidade e desabando-se por cima dos contendores de uma forma tal, que o resultado é este apavorante, onde todos vivem apavorados com o que se passa, universalmente dizendo uns para os outros: como é que o mundo chegou a um ponto tal de desequilíbrio de tudo, ao ponto de ninguém ter mais confiança em ninguém, que de uns certos anos para cá o mundo teve uma grande reviravolta, assustadora, e chegou-se a esse ponto de todos viverem com receio da situação universal. Muitos com receio e outros com medo. A avalanche de ruínas multiplicou de uma maneira alarmante e intolerante. Se esperava tudo, menos uma situação desta, porque todos no mundo trabalham, produzem, para uma vida melhor no mundo. O número de improdutivos é pouco. Há mais quem produza do que os que não produzem. Então, todos trabalhando, todos se esforçando em busca de dias melhores para que o mundo crescesse o seu estado de conforto e bem-estar para a humanidade. E quando acaba, de uns anos para cá, os esforços de todos, a luta e o trabalho deixou de corresponder à expectativa necessária que todos esperavam. Aumentaram o desequilíbrio de tudo e daí o esforço não foi correspondido e se esperava com o sacrifício e com o esforço do labor fazer o mundo e a vida um mar de rosas. E de uns anos para cá, a vida se tornou um mar de espinhos, com as maiores dificuldades para se viver. E assim, muitos fazendo retrospecto da situação do mundo e dizendo: o que é que houve para existir esta crise universal, sendo uma coisa difícil de ser explicada, porque é universalmente. E assim, não é difícil ser explicado. É que chegou o amadurecimento de tudo, e por chegar ao amadurecimento de tudo, tudo começou a perder o valor por chegar ao fim. Amadureceu, chegou ao fim da fruta. Então, chegando ao fim da fruta, depois de madura, a fruta começa a apodrecer, começa a entrar em ruínas, começa a ser liquidada pelo apodrecimento. Sendo este problema universal, um problema natural da natureza, porque todo o seu progresso tem o seu princípio, tem o seu auge e depois tem o seu fim. Foi o que se deu com este progresso universal. Chegou o amadurecimento,
fator natural de tudo que tem princípio, tem fim, e por isso ninguém é culpado da situação universal. Foi o amadurecimento de um progresso que chegou ao seu fim, e de forma que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque é um fator natural da natureza, de que tudo que tem princípio tem fim. O progresso material teve o seu princípio, teve o seu auge, teve o seu esplendor, e depois seguiu o seu destino, de seu fim. Então, tudo amadureceu e depois de amadurecido, começa a apodrecer. Então começa tudo a perder o valor, começa tudo a ser desvalorizado, porque entra na fase da liquidação pelo apodrecimento do seu amadurecimento. E no apodrecer, há o descontentamento, pois está tudo apodrecendo. Há o desespero, há o desequilíbrio, pois está apodrecendo, começa tudo a cheirar mal por estar apodrecendo. Antes de apodrecer, amadureceu. Porque tudo é assim mesmo na vida da matéria. O progresso material teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim. Como tudo que tem princípio na vida da matéria, tem fim. São consequências naturais da evolução da matéria. E por isso, universalmente, ninguém é culpado. Quando começa a apodrecer, ninguém se entende, ninguém se compreende, ninguém sabe o porquê de nada. Ninguém sabe o porquê tudo está assim. Ninguém sabe como fazer para endireitar. Uma coisa que está apodrecendo é difícil endireitar. E por isso, nunca houve quem endireitasse o mundo. E por isso, até hoje não há quem endireite. A não ser com a fase de recuperação. Então, visto a natureza chegar no seu fim. A fase chegou em seu fim. Então aí a mudança de fase. A fase que acabou, a fase liquidada e a fase de recuperação, que é a fase racional. Então terminou uma fase e entrou outra. Findou-se uma fase e começou outra, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim, que é o que está aí, a liquidação de tudo de um modo geral. Então, no findar essa fase, tinha que entrar outra, que é a fase racional. Então acabou a fase do progresso material. Entrou outra fase do progresso racional. Agora, para conhecer o progresso racional, todos têm que conhecer o que é a cultura racional. Como para conhecer o que era progresso material, todos tinham que conhecer o alfabeto artificial. O alfabeto artificial é o alfabeto do progresso material, e o alfabeto da fase racional é a cultura racional. Então, terminou uma fase da natureza e entrou outra fase, que é a fase racional. Mas a humanidade espantada e assustada e alarmada com os acontecimentos do mundo não sabiam como dar uma explicação de como estavam nessa condição. Então o pavor e o medo era grande da situação que se apresentava em liquidar tudo. Essa era a interpretação. Mas não é bem assim, porque está aí a fase de recuperação, a fase racional, a fase de recuperação de toda a humanidade. Estão aí os pontos de vista reais da situação universal, o ponto positivo e o ponto negativo, o que termina e o que principia, e o que acabou e o que começou. Tudo isto, evoluções naturais da natureza. Portanto, não há culpados. Não há culpados pelo sofrimento de ninguém, por ser evolução natural da natureza, e por isso todos sofrem, cada qual de sua maneira. Todos penam, cada qual de sua maneira. Todos temem, cada qual de sua maneira, e assim sucessivamente. O mundo ungido nesta vida de matéria. O povo vivia à mercê dos sonhos, das fantasias e das ilusões. E assim, vivendo com esse tremendo libelo contra si mesmo, o sofrimento rugia entre todos e ungia a agonia do povo noite e dia. A vida parecia ser uma vida de grandezas pela liberdade do livre-arbítrio que dava expansão a todos para a satisfação de suas vontades. Então, o regalo da vida e da liberdade era o anestésico do sofrimento da vida,
Mas nem sempre esse anestésico estava em condições de corresponder o disfarce e as aparências da vida. Então viviam todos de súplicas e reclamações. Todos tinham queixas da vida. Uns queixas pequenas e outros queixas grandes, e a vida saltitava como na voz dos poetas e cantadores. As esperanças eram flores que reluziam na mente de todos, sempre com uma infinidade de esperanças, que lardeava a alma para dias fulgurantes melhores. E assim, com a esperança de um dia entrarem no céu, por sofrer demais no inferno de fogo. O inferno de fogo é a vida implacável, natural desta natureza, e assim nessas musas floridas da ilusão da vida, e a matéria sempre requintada e respondendo: eu não sou nada e vocês muito menos, que pensam tudo serem. E assim a natureza tocando a sua rabeca desafinada. Desafinada por ser uma natureza desregulada. E de uma natureza desregulada, ninguém podia regular nada, e por não poder regular nada, a luta da vida não correspondia, porque o nada é vazio, e todos sempre vazios. Por serem todos vazios, é que se tornavam insaciáveis, insaciáveis em tudo, em busca de alguma coisa, porque não conheciam um princípio nem um fim deste nada. Então a angústia morava dentro do eu de todos. Então aí se tornavam insaciáveis, porque achavam que estavam incompletos, que estava sempre faltando alguma coisa. Então, por muito bem que estivesse, não estava satisfeito. A insatisfação era não ter a definição completa de sua vida. Então todos viviam à procura de algo que enchesse o vazio do seu eu, do seu interior. Aí a inquietude era reinante, as satisfações todas passageiras. Ninguém se achava satisfeito. Estava sempre achando falta de alguma coisa. Então diziam muitos: há algo dentro de mim, um vazio completo. Eu vivo em busca de alguma coisa, mas essa coisa ainda não encontrei. Pode ser que um dia encontrarei. E um belo dia, sem esperar, tendo a maior surpresa, a maior alegria de preencher o seu vazio, do seu eu, por encontrar todas as respostas que o seu íntimo perguntava e não havia quem respondesse. Então aí acaba o vazio, acaba a agonia, e se enche de primazia por encontrar a revelação de seu destino. Se enche de primazia por encontrar a revelação de sua definição, de onde todos vieram e para onde todos vão. Então, encontrando com tudo da vida e se erguendo para uma vida florida e conhecendo o fim de seu destino no paraíso eterno da morada de Deus, o mundo verdadeiro de sua origem de racional. O mundo de sua origem, o mundo racional. E assim, vibrando de alegria e sabendo que estão salvos desta chama do mal e dizendo: a matéria foi muito boa para a lapidação do ser de origem racional, que aí estava atado e amarrado à matéria, por estar na categoria de animal, e o animal está preso à matéria por ser animal. E por ser animal, a matéria é o seu pedestal de domínio, e por isso o animal é dominado pelo ser material, por ser animal. Mas um dia deixando de ser animal, quando toma conhecimento de onde se originou assim. Então, no tomar conhecimento da sua verdadeira origem, então deixa de pensar como animal, por conhecer sua origem de racional. E o animal teve o seu princípio como animal e tinha que chegar ao seu fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Então tinha que chegar o dia do fim do animal e depois de chegar o seu fim, conhecer o seu mundo de origem, o mundo racional, e daí se transformando de animal racional para aparelho racional. E tudo na matéria é assim, tudo na matéria vaga e vai vagando e vagando até chegar ao seu destino. Estavam aí na matéria perdidos, porque quem vaga está perdido. Estavam que nem uma nau em alto oceano, vagando perdida. E assim, nas ondas da matéria, nesta vida de altos e baixos, como as ondas do mar, vagavam todos. Hoje por cima, amanhã por baixo. Hoje por baixo, amanhã por cima. Até que, enfim, chegou o porto seguro,
o porto racional e todos ancorados nesse porto, para voltar ao seu mundo de origem. Irracionalmente, todos ligados em seu mundo, vivendo aí na Terra, felizes e contentes, dentro da fase de sua origem, e ligados no seu verdadeiro mundo, e todos salvos por estarem ligados eternamente. E assim, saindo da falsa vida solar, por encontrar a solução desse meridiano rincão, onde ungia o sofrimento e o sacrifício da penosa vida da matéria.